Pai amado, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora a gente sabe que estamos prestes a entrar na segunda parte do estudo de hoje. Às vezes o desânimo vem, bate às nossas portas, mas eu queria pedir que o Senhor nos desse força e entendimento para que a gente possa guardar tudo que a gente vai ouvir aqui, porque com certeza no final tudo valerá a pena. Nos dê o seu espírito, nos dê humildade e compreensão para tudo que vai ser passado aqui. Em nome de Jesus, amém. Let's go back into your notes. Vamos retornar à apostila. Take its page. What was the 11? Na 12. nossa é a página 12, 11 and 12. página 11, 12 e 13. And we want to continue reading. E a gente vai continuar aquele processo de leitura. It's about the history of the Pilgrim Fathers. E essa é uma história sobre os pais peregrinos. And the Pilgrim Fathers we symbolize, or this is the history of the beginning of the United States. Essa é a história do início dos Estados Unidos. And we study this because we want to understand the end of the United States. E a gente está estudando isso porque a gente quer entender o final dos Estados Unidos. God has put symbols in the beginning of the United States that are important to understand. Deus colocou alguns símbolos no início da história dos Estados Unidos e esses símbolos são importantes para que a gente entenda. We read already the first part. A gente já leu a primeira parte do texto. What part? I think we have to start here in the midst of exile. Yeah, right here. Yeah. Então a gente vai retomar a leitura agora na página 12. O primeiro parágrafo, em meio de exílio e agruras. É esse que a gente vai ler agora. The part we read was about a group of Christians in England. A parte que a gente leu até agora é sobre um grupo de cristãos na Inglaterra. And they could not deal, or how do you say, they saw the filthiness or the darkness in the church. Eles viram a escuridão e a sujeira dentro da igreja, The situation in the church. a situação da igreja, And they could not longer stay there. e eles não poderiam mais suportar viver lá. They could not stay in the church. Eles não conseguiam mais ficar dentro da igreja, They realized they could not stay in England as well. e eles perceberam que eles não conseguiriam ficar na Inglaterra também. So they moved from England Então eles se mudaram da Inglaterra to Holland. para a Holanda. And they stayed there and they left everything behind. Então eles deixaram tudo para trás, Their jobs, family. o trabalho, a família, And they started a completely new life in a country and they didn't even know the language. e eles começaram a vida, mais uma vez, num país onde eles nem conheciam a língua. And then it starts here in this paragraph. In the midst of exile and hardship, their love and faith waxed strong. E aqui no primeiro parágrafo vocês podem ver que, em meio de exílio e agruras, cresciam o amor e a fé. So in these difficult situations, Então, mesmo nessas situações complicadas, their faith became even stronger. a fé deles ficou ainda mais forte. And that's where God places us E é aí que Deus coloca a gente, to, in difficult situations, para que nas situações difíceis, to make our faith stronger. a nossa fé se torne mais forte. So don't think if you accept this message and you believe in these truths, Então, não pense você que aceitando essa mensagem e essas verdades, that your life will become an easy life. que a sua vida será fácil. The Lord will pull you into a midst of exile and hardship. O Senhor te colocará no meio de exílio e There will be problems. dificuldades, vão haver problemas, There will be problems come up in your life. alguns problemas vão surgir na sua vida, You have to make sacrifices, você terá que fazer alguns sacrifícios, but they are only meant to make your faith stronger. mas o motivo disso tudo é para te fazer mais forte. Because the Lord wants to pull him closer to, or He wants to pull you closer to Him. Que o Senhor quer trazer você para mais perto dele. And that's what these people had to experience as well. E é exatamente isso o que esse pessoal teve que passar. So we can continue reading this Agora a paragraph. gente pode continuar lendo a leitura desse parágrafo. Confiavam nas promessas do Senhor, e ele não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam ao seu lado, para animá-los e ampará-los. E quando a mão de Deus pareceu apontar-lhes através do mar uma terra em que poderiam fundar para si
um Estado e deixar a seus filhos o precioso legado da liberdade religiosa, seguiram eles, sem se arrecear, pela senda da providência. Yeah. So here it is speaking that while they were in Holland, E aqui está dizendo que enquanto eles estavam na Holanda, they reached news that there was another country at the other side of the world eles ouviram falar de um país que estava do outro lado do mundo, that would be an excellent opportunity for them. um país que seria uma ótima oportunidade para eles. But that would mean they had to move again. Mas isso significaria que eles teriam que se mudar de novo. So they lived there for about 10 years. Então eles viveram lá por mais ou menos uns 10 anos. And I think we will read, this is Spirit of Prophecy. Later we will read something from history. Então isso aqui que a gente está lendo agora vem do Espírito de Profecia, e mais à frente a gente vai ler a história em si. And then we will see why they were moving. E a gente vai entender o porquê que eles estavam se mudando. Let's continue reading the next paragraph. Vamos continuar lendo o próximo parágrafo. Deus permitira que viessem provações a seu povo, a fim de prepará-los para o cumprimento de seu misericordioso propósito em relação a ele. A igreja sofrera humilhações para que pudesse ser exaltada. Deus estava a ponto de ostentar o seu poder em favor dela, para dar ao mundo outra prova de que ele não abandonará os que nele confiam. Dispusera os acontecimentos de maneira a fazer com que a ira de Satanás e as tramas de homens maus promovessem a sua glória e levassem seu povo a um lugar de segurança. A perseguição e o exílio estavam abrindo caminho para a liberdade. Yeah, you can continue. Quando constrangidos pela primeira vez a se separar-se da igreja anglicana, os puritanos se uniram em solene concerto, como povo livre do Senhor, para andarem juntos em todos os seus caminhos, por eles conhecidos ou a serem conhecidos. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. Foi com este intuito que os peregrinos partiram da Holanda para buscar um lar no Novo Mundo. João Robinson, seu pastor, que providencialmente foi impedido de os acompanhar em sua mensagem de despedida aos exilados, disse. Now it's the latter part. Yeah, sorry? Now it's the latter part. The letter that the guy wrote. Yeah. Oh, it's Should a we- sermon actually. Yeah. Yeah. Well, we will read it later. Just a short comment. Tá, então mais à frente a gente vai ler sobre esse comentário. Sister White says here that A irmã White diz aqui, it says here was the true spirit of reform and vital principle of Protestantism. ela disse que aqui estava where is it? Under the bold face. Ali estava o verdadeiro espírito da reforma, o princípio vital do protestantismo. So that's what we discussed before lunch. E é isso que a gente discutiu antes do almoço. That these people were real Protestants, Que essas pessoas, eles eram protestantes de verdade, sacrificed everything. sacrificando tudo. They moved from England to Holland, Mudaram-se da Alemanha, da Inglaterra para a Holanda, and from Holland to the United States, e da Holanda para os Estados Unidos. or the New World, I should say. Ou o Mundo Novo, falando de uma maneira mais precisa. Just because of their faith and their belief. Tudo isso por causa da sua fé. They were not bothered by, or they were not thinking of their worldly prosperity, Eles nunca estavam pensando na prosperidade mundana. their job, O trabalho even their family sometimes e até a família deles, had algumas to vezes, separate from them. tiveram que se separar deles. They had to give up their jobs, of the things they were good at. They had talents in certain things. Eles tiveram até que abandonar alguns tipos de talentos, que às vezes era até o seu trabalho, Just following the Lord, só para seguir o Senhor. and the Lord will provide. E confiando que o Senhor proveria tudo. And so these people were in Holland, and maybe it's good to make this a little bit visual. Então essas pessoas estavam na Holanda, e é bom a gente tornar isso um pouco visual, mais In case visual. your topography is not, Em caso a topografia não 100%. seja muito o forte. I was not really up to speed with the topography of South America. E eu também não estava muito familiarizado com a geografia do Brasil. So maybe you're not with Europe. Então talvez vocês não estejam com a da Europa. These people are from England Então essas pessoas são da Inglaterra, or UK. ou Reino Unido. I'm a very bad drawer, so this is the UK. Eu sou um desenhista muito ruim, então esse aqui é o Reino Unido. And this is the west coast of Europe. Essa aqui é a costa leste dos Estados Unidos. Não, a costa West.
oriental da Europa. So this is Hollanda. Aqui você tem a Holanda. This is Belgium. Aqui você tem a Bélgica ocidental France. e a França. Maybe I should make this a little longer. So, and these people lived in the UK, Então essas pessoas moravam aqui no Reino Unido and the UK was no safe place for them anymore. e o Reino Unido não era um lugar mais seguro para eles. So they left to Holland, Então eles foram para a Holanda and they lived there for about 10 years. e eles viveram lá por mais ou menos uns 10 anos. I'm not sure about if it Eu was não- 10, but it was 10 to 15 years. Eu não tenho certeza, mas é cerca de 10 a 15 anos. And in 1620, E depois, em 1620, they decided to move from Holland to the United States. e aí eles decidiram mudar-se da Holanda para os Estados Unidos. The EU. Yeah. So they make the move across the ocean, Então eles se mudaram atravessando o oceano, and it was in 1620. e isso foi em 1620. 1620, and they made. Well, we just read here A gente acabou de ler aqui, that they are at the point of leaving from Holland. They are a gente here. acabou de ler que eles estavam nesse ponto de saída da Holanda. Here it says John Robinson, their pastor, Aqui diz que o pastor deles, o João Robinson, who was providentially prevented from accompanying with them. que providencialmente foi impedido de os acompanhar, And then it says in their farewell address, em sua mensagem de despedida aos exilados, disse, which means they were leaving and they had a special service at church. o que significa que eles tiveram uma reunião especial de despedida na igreja, And this group of people, they moved to the United States and their pastor stayed in Holland. e essas pessoas estavam indo embora para os Estados Unidos e o pastor deles estavam ficando na Holanda. And then and there is here in Sister White quotes a part of his sermon E aqui a irmã White ela cita parte do seu sermão, where he basically says, if there is more light to find, onde ele praticamente diz, se existe mais luz a ser achada, or if the Lord has more light for you ou se o Senhor tem mais luz para in vocês the future, no futuro, accept it or test it and accept it as you have accepted the light that the Lord already gave to you. aceite-a e teste-a, assim como a luz que vocês tinham recebido anteriormente. And he said, E ele disse, don't become a Lutheran, não se torne um luterano, because a Lutheran stays with Luther. porque os luteranos eles permanecem com Lutero, Or don't be a Calvinist, ou não seja um calvinista, because a Calvinist stays with Calvin. porque os calvinistas eles permanecem com Calvin. We know that truth moves. A gente sabe que a verdade se move. The Lord gives light through the years, O Senhor dá luz, luz e mais luz durante um espaço de tempo. But we have this attitude that we prefer to stay still. Mas nós temos geralmente essa atitude de se agarrar a algum conceito. We have a little bit of light. A gente tem um pouquinho de luz, We cherish that. we cherish. We cherish that. A gente segura, se agarra, a gente aprecia. But everything that is added to that, we don't want to be E bothered qualquer with it. coisa que seja adicionada àquela luz, a gente não quer saber. No, the Lord gives us light during the time, E o during Senhor, the ages, nos dá, através das eras, luz. and the Lord wants us to follow this light. E o Senhor quer que a gente siga essas And this luzes. is how He tests us. E é assim que Ele nos testa. And this pastor says, don't become a Lutheran or a Calvinist. Então esse pastor está dizendo, não se torne um luterano ou um calvinista. Every little light that the Lord gives you, Toda a luz que o Senhor provém, test it, teste-a. and if it's really from the Lord, accept it. E se ela realmente é do Senhor, aceite-a. These were His words Essas foram as palavras to dele His group that went to the New World. para esse grupo que foi para o Novo Mundo. So that's a nice sermon to. E esse é um sermão muito bacana. And I want to finish this paragraph. Eu quero finalizar esse parágrafo. We skip the words of his sermon, A gente vai pular as palavras do sermão and then we read this part, e a gente lê o último parágrafo and then we da come- página 12. Yeah. Lembrai-vos de vosso concerto com a igreja, no qual concordastes em andar em todos os caminhos do Senhor já revelados ou por serem ainda revelados. Lembrai-vos de vossa promessa e concerto com Deus
e de uns com os outros, de aceitar qualquer luz e verdade que se vos fizesse conhecida pela palavra escrita. Mas, além disso, tende cuidado, eu vos rogo, com o que recebeis por verdade, e comparai-o, pesai-o com outros textos de verdade antes de aceitar. Pois não é possível que o mundo cristão, depois de haver por tanto tempo permanecido em tão densas trevas anticristãs, obtivesse de pronto um conhecimento perfeito em todas as coisas. Oh, this was actually his last part of his sermon. Essa aqui foi, na verdade, a última parte do sermão dele. And then you can read the next paragraph, but then only until here, the foundation of the mighty nation. Until fundament. Aqui. Yep. Foi o desejo de liberdade e de consciência que inspirou os peregrinos a enfrentar os perigos da longa jornada através do mar, a suportar as agruras e riscos das selvas e lançar com a bênção de Deus nas praias da América do Norte, o fundamento de uma poderosa nação. Yes. So here they moved from Europe, from the Netherlands, from Holland. Então aqui você vê que eles estão se mudando da Holanda. And it says here, a long journey across the sea E foi uma longa jornada através do to mar endure the hardship and the dangers. para enfrentar dificuldades e perigos. So that they already endured these hardships and this exile in the wilderness, in the dangers. Então eles estão enfrentando esse exílio, essas dificuldades, os perigos. But this became even worse. Então This became even worse for Então them. ficou pior ainda do que era para eles. But only to make their faith and their love stronger. Mas isso tudo só para fazer o amor e a fé deles crescerem ainda mais. If you go to your next page, Se você for para a próxima página, it's on the same page. Wikipedia na verdade, para a gente aqui no português está na mesma gives some página. more information on this history. Você tem essa parte da Wikipedia que fala, que dá mais informações sobre esse assunto. If you go to a minority travel to America, I think it's the next page. Se você for para o título, uma minoria viaja para a América, está na página 14, no meio. O último tópico. We could read the whole paragraph. A gente pode ler o parágrafo inteiro. Yeah. Uma minoria viaja para a América. Os anos passados na Holanda foram um tempo de pobreza e dificuldade para uma grande maioria das congregações separatistas. A cultura e linguagem era difícil para os separatistas aprenderem, e com o passar dos anos foi observado que suas crianças estavam se tornando mais holandesas do que inglesas. A congregação chegou a acreditar que eles enfrentariam uma eventual extinção se eles permanecessem em Leiden. Além disso, uma guerra estava se preparando entre Holanda e Espanha. Se a Espanha conquistasse a Holanda, existia a possibilidade que os separatistas iriam então perder sua liberdade. Finalmente, uma decisão foi feita para emigrar novamente, dessa vez para a América. A decisão foi finalmente feita no começo do ano 1619. Apenas uma minoria da congregação de Leiden viajaria para a América. Apenas 35 membros da congregação de Robinson efetivamente viajaram no Mayflower, juntamente com 66 pessoas de Southampton e Londres, que tinham pouca motivação religiosa para juntar-se aos peregrinos. Antes que Carver e seu grupo deixassem Leiden, um culto solene foi feito, no qual Robinson escolheu Esdras 8:21 como seu texto. Yes. So here you see a little bit of history you already read. Então, aqui você está vendo um pouco da história que a gente já leu. And also the reason is described here why the people wanted to leave from Holland. E aqui você vê descrito também o motivo pelo qual as pessoas queriam deixar a Holanda. They were in war Porque eles estavam em guerra with Spain. com a Espanha. Spain was like conquering parts of Europe. A Espanha estava conquistando partes da Europa And they had reached the Dutch border. e eles chegaram à fronteira da Holanda. And these people were afraid that if Spain would conquer Holland, E as pessoas estavam com medo de que se a Espanha conquistasse a Holanda, Holland would become Roman Catholic. a Holanda ia virar católica romana. Because this was a Protestant nation. Porque essa nação era protestante. And this was all Catholic. E todas essas aqui eram católicas. So these people were afraid, and they thought it was wise for them to leave to the new world. Então eles ficaram com medo e eles acharam que seria uma boa ideia
eles irem para os Estados Unidos. So that's what they did, and they had a farewell meeting at their church. Então foi isso que eles fizeram e eles tiveram um encontro de despedida na igreja deles. And their pastor had a sermon, E o pastor teve um sermão, and his sermon is written in the Great Controversy. e o sermão dele está escrito no livro Grande Conflito. So this is a part of prophecy. Então isso é parte da profecia. And here it says Robinson, which is the pastor, E aqui diz que Robinson, que é o nome do pastor, chose Ezra 8:21 as his text. ele escolheu Esdras 8:21 como seu texto. So let's read Ezra 8:21. Então vamos ler Esdras 8:21. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, a Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. So he chooses this text Então ele escolhe esse texto, because Ezra at this point, porque Esdras, nesse ponto, he is in Babylon ele está na Babilônia and he leaves to the glorious land. e ele está saindo para a Terra He's Gloriosa. about to leave. Ele está indo embora. But we know Ezra 7 and 8 E a gente conhece Esdras 7 e 8, because we have a prophetic study on this, right? porque a gente já teve um estudo profético sobre isso, certo? Let's write this here. Então vamos escrever aqui no quadro. So Ezra, we know that Ezra leaves. A gente sabe que Esdras He leaves ele deixa a Babilônia in the first day of the first month, no primeiro dia do primeiro mês, which is 9/11. que é associado com 11 de setembro. He leaves Babylon. Ele deixa a Babilônia. He tarries for 3 days, it says in verse 15. No verso 15 diz que ele espera por 15 Yeah. por 15 dias, It says, and I gathered them together. 3 vezes. 3 dias, é no verso 15. No verso 15 diz que ele esperou por 3 dias. Yeah, and it says, I gathered them together to the river that runneth to Ahava, and there abode we intense 3 days. E diz, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para que lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Agora vou ler o 15. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando revista ao povo e aos sacerdotes, não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. So we know that the first day of the first month in Millerite history, Então a gente sabe que na história milerita, o primeiro dia do primeiro mês, also in Ezra's time, também no tempo de Esdras, there was a tarrying time. houve um tempo de tardança. And we say that at 9/11 there is a tarrying time as well. E a gente diz que no tempo do 11 de setembro também há uma tardança. Ezra tarried for 3 days, Esdras esperou por 3 dias, and because he realized there were no Levites in the porque ele group. percebeu que não havia nenhum levita no grupo. And then in verse 21, E depois no verso 21, when there was a special call for the Levites to come in, e aí houve um chamado especial para os levitas, and they were added to the group, e eles foram adicionados ao grupo. and then they were about to leave, and then it says in verse 21 E quando eles estavam prestes a sair, o verso 21 diz that they proclaimed a fast que eles proclamaram, tiveram um jejum, and then to seek the Lord before they left. para ter o auxílio do Senhor, procurar o Senhor antes que eles deixassem o lugar. So what we're saying that You can put tarry, Oh, sorry, yeah. T-A-R-D. I think people will get it. Tempo de tardança. Se colocar T-A-R-D. Isso. Sorry. yeah, and we know that he tarried, A gente sabe que o tempo de tardança, and then at midnight until E- midnight, e depois na meia-noite, and then he arrives on the first day of the 5th month, e aí chega o primeiro dia do 5º mês, which is the midnight cry. que é o clamor da meia-noite. So this is the tarrying time, Esse é o tempo de tardança, entre 11 de setembro and e then a they meia-noite. continue their journey. E aí eles continuam a jornada. But this pastor here, Mas esse pastor aqui, which is part of prophecy, que é parte da profecia, he says, by his sermon, ele diz no sermão dele this group of people, these pilgrim fathers, que esses
pais peregrinos, he compares them with Ezra 8:21. ele os compara com o livro de Esdras, capítulo 8. He says, "You're standing here at midnight." Ele diz, você está em pé aqui durante a meia-noite, Esdras, right? SD, As EST. 8:21. So, this pastor says, "You are here in Ezra 8:21, Então ele diz, o pastor diz, vocês estão aqui em Esdras 8, and you're 21, going to make the same trip as Ezra did e vocês vão fazer a mesma viagem que Esdras fez, to the glorious land." para a Terra Gloriosa. And if we look in this history, take a look in this history. E se a gente analisar essa história, No, let me go back. na verdade, deixa eu voltar um pouco. These Pilgrim Fathers, Esses pais peregrinos, they left to the glorious land. They left to the glorious land. And they Eles- started in the UK. eles foram para a Terra Gloriosa, mas saíram do Reino Unido. What is the UK? How is RU? And Reino Unido. they left the UK, Eles saíram do Reino Unido, but they tarried in Holland, mas eles tiveram um tempo de tardança na Holanda, and then they made their trip to the glorious e land. depois eles fizeram a viagem para a Terra Gloriosa. You see the same structure. Você vê a mesma estrutura. Ezra, he was in Ahava. Esdras estava em Ava, He tarried. ele teve um tempo de tardança. Oh, sorry, this is the T. D. He Yeah. tarried, and then he went to Jerusalem. E depois ele foi para Jerusalém, a Terra Gloriosa. The Pilgrim Fathers, Os pais peregrinos, they tarried. They went from the UK eles saíram do Reino Unido to Holland, para a Holanda, where they tarried, onde eles tiveram um tempo de tardança, and then they went to the New World. e depois eles foram para o Novo Mundo. Acho que just put NM, Oh. Novo Mundo. And Yeah, the New World. isso. If you go to a quote after this, Se você for dar uma lida numa citação depois dessa, there is an 11 manuscript, releases 11. I think it's this quote, but then, yeah, this quote, I guess. We are only pilgrims, is it the one? Yeah, we are only pilgrims and strangers. O último texto, o último parágrafo na página 15. Nós somos apenas peregrinos e estrangeiros na terra, ansiando por um melhor país, o lar celestial, e garantindo um título sem uma falha para as nossas legítimas possessões lá. Se algum desses bons irmãos, cujas afeições estão enterradas em tesouros mundanos, pudesse ter a experiência dos nossos pais peregrinos, que devido à sua fé foram expulsos de suas casas por perseguição, espada e golpes, para que eles pudessem aprender com Abraão e sair sem saber para onde, mas confiando na voz que chamou de cima para liderar o caminho, isso provaria ser uma bênção para eles. Foi o exílio, peregrinação e perigo em uma terra estranha que fizeram nossos pais firmes e fortes e fiéis na causa da verdade e justiça. Yeah, well, that's good for now. Here, Sister White compares the Pilgrim Fathers with Abraham. Aqui a irmã White ela compara os peregrinos a Abraão. Abraham, he left Babylon, Abraão saiu da Babilônia and he went to the glorious land. e ele foi para a Terra Gloriosa. But we know that Abraham, he tarried. Mas a gente sabe que Abraão teve um tempo de tardança. He went from Babylon and he tarried in Haran. Ele saiu da Babilônia e teve um tempo de tardança em Arã, é assim que fala em português? Arã. And he tarried there. E ele teve um tempo de tardança lá. And then he went to Terra Gloriosa. Something like E depois ele foi para a Terra glorious Gloriosa. land. So you see the same structure for Ezra, for Abraham, and even for the Pilgrim Fathers. Então você vê a mesma estrutura para Abraão, para Esdras e para os peregrinos. Ezra left at 9/11, Esdras saiu no 11 de setembro and he arrives at the midnight cry. e ele chega no clamor da meia-noite. And the same is for Abram.
E o mesmo acontece com Abraão and for the Pilgrim Fathers. e os pais peregrinos. The Pilgrim Fathers, when we're now looking at this history, we're now looking at the history of the Pilgrim Fathers. A gente não, we are or we are not? We are. A gente está olhando agora, analisando a história dos pais peregrinos, And we're now looking with prophetic eyes. e a gente está olhando agora com olhos proféticos. They leave at 9/11. Eles saem no 11 de setembro, They tarry for a while. eles têm um tempo de tardança, And then at midnight, e depois na meia-noite, they leave to the United States. eles saem para os Estados Unidos. And if you study this history of their leaving and their trip to the United E States, se você estudar essa história deles saindo you see a lot of symbols e indo that para os Estados Unidos, você vê um monte de símbolo, are applicable on this binding off. símbolos que são aplicados a esse atamento. Is that Binding off, AT, T. AT. Does it look like a T? No. Não. Teste, teste. Yeah? Pronto. All right. So the Pilgrim Fathers leave at 9/11. Então, os pais peregrinos, eles saem no 11 de setembro, They tarry for a while, eles têm um tempo de tardança, and they finish their trip from on midnight. e eles terminam sua viagem à meia-noite. And if you study this history of their trip, E se você estudar a história dessa viagem, you see a lot of symbols você vê muitos símbolos that we already have placed in the binding of. que a gente já situou no atamento. One of these symbols is the number 11. Um desses símbolos é o número 11. The number 11, is there, where do we find the number 11? Onde que a gente acha o número 11? Could someone give me a story? Alguém sabe alguma história onde há esse número 11? Judas, Judas, the disciples. os discípulos. There were 12 disciples, Haviam 12 discípulos, but there needed to fall one first, fall away first. mas um teve que cair primeiro. So you had Judas falling away. Então Judas desertou. So you had 11 disciples, Então ele tinha 11 discípulos, and then you came to the cross. e aí Period. você entrou no período da cruz. Is there another 11? Tem outro 11? Elisha and the 12 yoke of ox. O Elisha. Elias, Eliseu, You had e the as time. 12 juntas de bois. You have the time period of Elijah, Você tem o período de Eliseu, and then the time period of Elisha, e depois o tempo de Elias. and at the point, Ao contrário, Elias e Eliseu. and before Elisha becomes prophet, E antes de Eliseu se tornar profeta, chosen by Elijah, escolhido por Elias, he has 12 yoke of oxen, it says, ele tem 12 juntas de bois, and he kills one yoke of ox e ele mata um to sacrifice it, para sacrificar. which makes 11 yoke of oxen here O que no final você tem o resultado de before he 11 becomes in public ministry. antes dele entrar no ministério público. These are little symbols, Esses são pequenos símbolos, and I think there are many more. e eu acho que existem I muito think Brother mais. Parminder mentioned Daniel 11. Eu acredito que o Parminda já mencionou Daniel 11. He just mentioned it because we're not studying Daniel 11:11. Ele só citou porque a gente não está estudando Daniel 11:11, But last week
Mas na última semana, we did a study on Daniel 11, or Brother Marco Barrios did a study on Daniel 11. mas a gente fez, o irmão Marco Barros fez um estudo sobre Daniel 11:11. They will be on the internet soon, Vai estar na internet muito em breve, and I would recommend you to study this e eu as recomendo well. que vocês estudem isso também. Daniel 11:11 Daniel 11:11 is giving you light on, it's telling you something about midnight. Daniel 11:11 está te dando luz em relação a algo com It's, a it's meia-noite. actually telling you what Brother Parmenter told us yesterday about the activity of Russia. Na verdade, está falando sobre a atividade da Rússia, como o irmão Parminder citou para a gente ontem. So these people were in Holland. Então, essas pessoas estavam na Holanda, They were standing at midnight on Ezra 21, 8:21. estavam de pé durante a meia-noite em Ezra Ezra 8:21. 8:21, And they left. e eles saíram. But they went to the UK first to meet other people. Mas eles foram primeiro para o Reino Unido, para encontrar outras pessoas. They rented a boat Eles alugaram um bote, ship. um barco, and they met another ship e eles encontraram outro navio to join this other ship and to move with two ships se encontrando com outro navio para que eles juntos fossem para o Novo Mundo, to the United States. para os Estados Unidos. But this ship from Holland, this one, Mas esse navio que veio da Holanda it was not strong enough. não era forte o suficiente. There are several theories, E existem várias teorias, but one of the theories is that the mast of this boat mas uma das teorias é que o mastro desse navio was too big for this boat, era muito grande para esse navio, and that the wind, when the wind was blowing into the how do you To call the this? sail? The sail, e quando o vento soprou nessa vela, there was too much power in the mast at the bottom of the boat, havia muita pressão e muita força no mastro. that the boat was starting to leak. There were holes in the boat. E aí começou a fazer pressão para baixo, isso fez um buraco e começou a entrar água no So navio. this boat or this ship started to leak while they were traveling. Então começou a entrar água nesse navio enquanto eles estavam viajando. And they already discovered this on their first trip, so they made a stop E eles descobriram isso na primeira viagem, então eles fizeram uma parada to repair the ship, para consertar o navio. and they made a second attempt to leave, E eles tiveram outra tentativa de sair. and they discovered that the ship was still leaking. E eles descobriram que ainda não estava consertado, ainda havia água So entrando. they returned to another port, Então eles foram para outro porto. and then they left again, and they found out that it was leaking again. E aí eles saíram desse porto, chegando aqui descobriram que estava vazando de novo. And then they E decided, pararam nesse porto. we're not going to use this ship. E aí eles decidiram, nós não vamos usar esse So they navio. brought all the people together in one ship, Então eles pegaram todo mundo e juntaram em um barco só. and this is known as the Mayflower. E esse é chamado do navio Mayflower. There were two ships. It was the Mayflower Haviam dois navios, o Mayflower and the Speedwell. e o Speedwell. And the Speedwell was not good enough, E o Speedwell não era bom o suficiente. and so they all went on the Mayflower. Então todos foram no Mayflower. And then finally, these people left off for their trip to E aí the finalmente USA todo mundo se uniu e foram juntos para os Estados Unidos da América with one ship. com um navio. So this is an interesting story Isso é uma história interessante for the beginning of the United States, para o começo dos Estados Unidos, because we know at the end of the United States, porque a gente sabe que no final dos Estados Unidos we know that the United States is described in the Bible a gente sabe que os Estados Unidos é descrito na Bíblia in many ways. em muitas maneiras, But one way to one description of the United States in the Bible mas uma das maneiras que os Estados Unidos é descrito na Bíblia is by the ships of Tarshish. é pelos barcos de Tarsis. They are described as the Navios de ships of Tarsis. Tarshish at the end of the world, which is economic strength. Os navios de Tarsis lá no final de Daniel, que significa força econômica. And if you go to Psalm 48, E se você for para Salmo 48, verse 7, Salmo 48, versículo 7. Com o vento oriente destruíste o naus de Tarsis. so
Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind. Então, com o vento oriental, destruíste o naus de Tarsis. So we know that this established truth, Então, a gente sabe que isso é uma verdade estabelecida, that the United States will be struck by an east wind, que os Estados Unidos vai ser atingido por um vento oriental, and the east wind is a symbol for Islam. e o vento oriental é um símbolo para o Islã. And we know that the ships of Tarshish, it's not only the United States, but it's also symbol of the economic strength of E a the gente world. sabe que os navios de Tarsis não são apenas os símbolos para os Estados Unidos, mas também como poder econômico. And we see that this is the description of the last days, in regard to the last days, A gente vê que isso aqui é uma descrição dos últimos dias, or the end of the United States. ou o final dos Estados Unidos. Well, if we look to the beginning of the United States, Mas se analisarmos o começo dos Estados Unidos, you see a history of two ships, você vê a história de dois navios. and you see in this history basically also the end E nessa described. história você vê também o final sendo ilustrado. You see the beginning because one ship makes it to the end. Você vê o the beginning. One ship makes it to the end, Um navio chega até o final, but one ship is struck by the east wind mas um dos navios é atingido pelo vento oriental. because the boat or the ship is not able to deal with the wind, Porque esse navio não está apto a lidar com o vento. and you need an east wind E aí você precisa de um vento oriental to come from Europe to the United States. para levar da Europa até os Estados Unidos. It's not necessary. Não é necessário. I cannot prove that they were really sailing with an east wind, Eu não posso provar para vocês que eles realmente estavam navegando com o vento que vinha do Oriente. History tells us that when they left, A história nos diz que quando eles deixaram a Europa, history says they had a prosperous wind. diz que eles tinham um vento próspero. The east wind would be the most prosperous wind for them. Então, o vento do Oriente era o vento mais próspero para eles. If you have the wind in your back, you're the fastest. Se você tem o vento às suas costas, você sempre será mais rápido. And the east wind for them would be the wind in their back. E o vento do Oriente para eles seria esse vento nas So the costas. east wind was too strong for this ship. Então, o vento do Oriente, ele era muito forte para esse That's navio. why it started to leak É por isso que ele começou a vazar and never made the trip to the end. e nunca conseguiu terminar a sua So viagem. you see in this story the story of the end of the United States. Então, nessa história você vê o final dos Estados Unidos. But the ship that left and Ma- made it to the end, Mas aquele navio que conseguiu chegar até o final, it left on September the 6th. saiu do porto em 6 de setembro. Yesterday already we saw, I just shortly showed yesterday Ontem ele mostrou brevemente that midnight and the midnight cry are Que- described by the 6 and the que a 9. meia-noite e o clamor da meia-noite são descritos pelo número 6 e pelo número 9. The 6th hour and the 9th hour. A sexta hora e a nona hora. Yesterday we saw in 1945 E ontem a gente também viu, no ano de 1945, there were dropped 2 atomic bombs que as duas bombas atômicas foram on the 6th and jogadas the 9th of no dia August. 6 e no dia 9 de agosto. And we plug this in the binding of experience. E a gente associa isso à experiência do atamento. And I want to suggest that this history, or at least this line tells you that we are in the binding of time period. Ou então, pelo menos essa história aqui nos diz que estamos no tempo de atamento. And these symbols, they just add little proofs to it. E esses símbolos adicionam mais algumas provas a essa linha de So they pensamento. left on the 6th of September, Então eles saíram no dia 6 de setembro and they sailed for about 66 days, I think. e eles navegaram por mais ou menos 66 dias. And they arrive here on the 9th of November, E eles chegaram nos Estados Unidos no dia 9 de novembro, or 9/11, ou 9/11. and they, É que no inglês tem a troca, né? it's the other way around, of course. A gente sabe que no This inglês is- é trocado. This is the European way, the Brazilian way of writing, right? Esse aqui é o jeito brasileiro de escrever This is e not- europeu. So this is 9th of November. Então esse aqui é o 9 de novembro. They arrived here at the coast of the United States, Eles chegaram aqui na costa dos Estados Unidos and they recognize that they are not exactly at the point where they want to land.
E eles viram que não era exatamente o ponto onde eles queriam aportar. So they make their way down south Então eles vão um pouco mais para o sul to land somewhere else here in the USA. para aportar em algum outro lugar dos Estados Unidos. But the wind is too strong and the sea is too wild. Mas o vento está muito forte o mar também está muito bravo. So decide they go back and go to land here. Então eles decidiram retornar e aportar aqui de And novo. they arrive here at the 11th on the 11th of November. E eles chegaram no dia 11 de novembro. So, and all these are symbols Todos esses aqui são símbolos for the binding off. We have the 11-11. para o atamento. A gente tem o 11-11. We know that 9th of November A gente sabe em relação ao 9 de novembro. is a symbol for midnight. É um símbolo da meia-noite. Yesterday, Brother Parminder showed that the time of the end Ontem o irmão Parminder mostrou algo sobre o tempo do fim. the characteristics of the time of the end As características do tempo do fim can be shown at midnight. podem ser mostradas na meia-noite. One of the characteristics of the time of the end Uma das características do tempo do fim, in 1989 em 1989, was that at midnight, foi que na meia-noite, on what day, em que dia? the Berlin Wall fell. Foi no dia que o muro de Berlim caiu. Que dia foi isso? That was on the 9th of November as well. Foi no dia 9 de novembro também. At midnight, the 9th of November, midnight, Na meia-noite, em 9 de novembro, the Berlin Wall fell. o muro de Berlim caiu. So here we have a 9th of November, Então aqui a gente tem o 9 de novembro. and this year or last year, 9th of November, E nesse último ano, no 9 de novembro, it was made known to us that Donald Trump became the last president of the United States. a gente ficou sabendo também que o Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos da América. So here you have a lot of symbols that are speaking, these are symbols that speak about midnight, Então esses são símbolos, a gente tem vários símbolos que falam sobre a the meia-noite. 6th, the 9th, the O 9th of 6 do November, 9, o 9 de novembro, 11-11. 11 do 11. This is all Julian calendar, Isso aqui é tudo o calendário, because the UK in this time Julian. period, Julian calendar. é, o calendário juliano. That's a type of calendar. É um tipo de calendário. We have the Gregorian calendar. A gente We tem use the Gregorian A calendar. gente usa o calendário gregoriano, But the United Kingdom in this time period mas durante essa época o Reino Unido used the Julian calendar. usava o calendário juliano. Most of the European nations, they used the Gregorian calendar already, A maior parte da Europa já usava o calendário gregoriano, but they didn't. mas eles não usavam. So this history is described with these dates. Então essa história está descrita com essas datas. But if you would write this date in Gregorian calendar, Mas se você fosse colocar essas datas no calendário then it's the gregoriano, 21st of November. então é o dia 21 de novembro. And 21 is a symbol of midnight as well. E o 21 é uma característica é um símbolo da meia-noite também. Why? Por quê? The 21st of July was when Samuel Snow preached his sermon. O dia 21 de julho foi quando Samuel Snow fez o seu sermão. Is there another 21? Existe algum outro dia 21? Ou 21? With the 3 weeks of Daniel, A gente tem as 3 semanas de Daniel, 21 days. 21 dias. Are there more 21s? Existe mais? There are more. Existe mais. Or any binding up? Yeah, outside. The 21st of January. O 21 de janeiro. Where? Onde? It's when the president of the United States began, right? Also, yeah. Oh, yeah. That's what you have the 21st of January. Você tem o dia 21 de janeiro. First, I think the main one I mentioned in my former presentation was at the French Revolution. O outro que eu tinha citado foi na última apresentação em relação à Revolução Francesa. You have periods of wildernesses, Você tem períodos de deserto. and these wilderness periods, they always bind it off in a binding off period. E esses períodos de deserto, what they do? They're always they're binded off. Eles são sempre atados no tempo de atamento. Uh, In the time of binding off. yeah, in the time every wilderness period has a binding off.
todo período de deserto tem um período de atamento. For example, the 1260. Por exemplo, o 1260 anos. This is a time period of 1260 years of persecution. Isso aqui é um período de 1260 anos de perseguição. But the Bible, and Sister White says that this persecution will be cut short. Mas a irmã White, a Bíblia diz que esse período de perseguição vai ser encurtado. And Sister White says that this is 25 years cut short. E a irmã White diz que foi cortado por 25 anos. So you have 1798 as the end of the 1260. Então você tem 1798 como final de 1260, But actually the persecution stopped mas na verdade a perseguição terminou 25 years before. 25 anos antes. She says in the Great Controversy. Ela fala isso no grande conflito. And if you go 25 years back, E se você for 25 anos para trás, you come in 1773, você chega à data de 1773, which is the year where the Pope wrote a decree que foi o dia em que o Papa escreveu um decreto to end the Jesuit order. que acabava a Joshua, The Jesuits. que acabou com a ordem jesuíta. And he wrote this decree on the 21st of July. E ele escreveu esse decreto no dia 21 de julho. Another symbol. Outro símbolo. And then we have our primary symbol for midnight. E aí a gente tem o nosso símbolo principal Was sobre Millerite a meia-noite, history. que foi a história milerita. We had the midnight cry A gente teve o clamor da meia-noite on the 15th of August. no dia 15 de agosto. And midnight E a meia-noite was on the 21st of July, foi no dia 21 de julho, 1844. 1844. And also 25 days in between. E houveram 25 dias entre uma data e outra. A symbol for the binding of. Isso é um símbolo do atamento. All these histories, we can place them on our line. Todas as histórias a gente consegue colocar na nossa linha. And we started to recognize that the 21 became a symbol for midnight. E aí a gente começa a entender que o 21 se torna um símbolo para a meia-noite. We have Ezra 8:21. A gente tem Esdras 8, 21. They arrive here at the 21st. Eles chegam aqui no 21, no dia 21. And if you would use the Julian calendar, it's the 11th. E se você for usar o calendário juliano, no dia 11. Or the 9th of 11. Ou no dia 9. And they leave at the 6th of 9. E eles saem no dia 6º. And arrive at 9. They leave on the 6th of the month, the 9th month. Eles The 6th of saem no September. dia 6 do mês 9. Symbols that have already been established for the binding off period. Eles são símbolos que já foram estabelecidos para o período de atamento. I'm not really ready to give an application for this story, Eu ainda não estou preparado para colocar uma aplicação nessa história, but at least start to see that this story is giving a description of the binding off mas period. pelo menos dá para ver que essa história dá indícios do período de atamento. So far this story, I think. Então essa é a história. I want to read this last part of, how much time do I have? 8? Okay. Can you read this last part of the quote? We just read this part. Let me find it. It is after the... Citações. Mm-hmm. Quotes, Pilgrims, I think here. last paragraph. Yeah, Christ came to our worlds. Tá, vamos ler o último parágrafo. Cristo veio a nosso mundo para desfazer as obras do diabo. Nessa era, o Senhor pode melhor impressionar seus filhos em casas na floresta e no deserto, a fazer um serviço por ele, do que no alvoroço e confusão da vida da cidade. O Senhor entendeu tudo sobre o estabelecimento da América, e ele se moveu sobre os opressos pais peregrinos para fazer aquela terra seu retiro da perseguição religiosa. No deserto, nessa terra estranha e exilados encontraram a escassez, privação e terrores de dia e de noite. Yeah. So here you see the Lord is, or Sister White compares our situation in the Pilgrim Fathers. Então aqui você vê que a irmã White compara a situação nossa com a dos pais peregrinos. And she says, in this age, so that's our time, E ela diz então que nessa era, the Lord que é can nosso better tempo, impress his children
O Senhor pode melhor impressionar os seus filhos in forest homes and in the wilderness em casas na floresta e no deserto, to do service for Him para fazer um serviço por Ele, than in the bustle and the confusion of city life. do que no alvoroço e confusão da vida da cidade. So she connects here the story of the Pilgrim Fathers, Então ela conecta aqui a história dos pais peregrinos and she tells us that we should not live in the cities, e diz que nós não deveríamos morar na cidade, but in forest homes and in the wilderness. mas em casas na floresta e no deserto. So you can apply this at the midnight experience as well. Então você pode aplicar isso à história da meia-noite também. And to fill the last couple of minutes I have, E para preencher os últimos minutos que eu tenho, you go to the last page of my notes, vamos para a última página da parte dele da apostila. there's a whole chapter with quotes from Sister White where she talks about Tem um monte de citações da irmã White, onde ela fala sobre that we should leave the cities. que a gente deveria sair da cidade. Just to remind ourselves, because we probably know or we are really familiar with E this. isso é só um lembrete, porque a gente já está familiarizado com esse assunto. Could you read the first quote? Vamos ler a primeira citação. Saí das cidades. Saí das cidades, saí das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Virão terremotos, virão enchentes, e não nos devemos estabelecer nas ímpias cidades, onde o inimigo é servido de todas as formas e onde com tanta frequência o Senhor é esquecido. O Senhor deseja que tenhamos uma visão clara. Devemos ser prontos em discernir o perigo que significaria o estabelecimento de instituições nessas ímpias cidades. Devemos elaborar sábios planos para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptoras que nelas tanto prevalecem. So yeah, here she says that we should not establish ourselves in these wicked cities. Então aqui diz, a irmã White fala que nós não deveríamos nos estabelecer nessas ímpias cidades, And that we shall receive clear spiritual eyesight. que a gente deveria receber um espírito e uma visão limpa espiritualmente. There are several reasons for leaving the cities. Existem várias maneiras para a gente razões para a gente sair da cidade. One is because of all the trouble that's going to happen here in this time period. O motivo é por causa de toda essa turbulência, toda essa tribulação que vai ter nesse período de tempo. And the cities are the first places that will be hit. E as cidades são os primeiros lugares que serão atingidos. But that's not the only reason to leave the cities. Mas esse não é o único motivo para sair da cidade. It's also because living in the city is living as a frog in boiling water. Mas também porque morar na cidade é como se você fosse um sapo morando dentro de uma panela que está esquentando. There's so much sin around you Tem muito pecado em volta de você, that if you live in this world tanto or in this pecado environment, que ao decorrer do tempo que você vive ao redor disso tudo, you do not recognize it. você não percebe o pecado. If we read you skip 2 quotes and you go to the third. Yeah, that one. It was not God's purpose. No título aqui, Uniões Trabalhistas, vamos ler o terceiro parágrafo. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse em cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais entre os belos quadros e sons em que se deseja que nos regozijemos ainda hoje. It's in English. The rest. Então, o mais perto que a gente chega em harmonia com Deus, o plano original de Deus, o mais favorável vai ser a nossa posição para guardar a saúde do corpo, da mente e da alma. Oh, okay. Right. Little mistake in translation. But it was actually the last part I wanted to mention, Na verdade, foi a última parte que eu queria mostrar para vocês, which is in English. que está em inglês. It says, the more nearly we come in harmony with God's original plan, Aqui diz que o mais perto que a gente consegue se aproximar do plano original de Deus, because God did, when He created man, porque quando Deus criou o homem, He did not put them in a city, Ele não colocou o homem na cidade, He gave them a garden. Ele deu um jardim para o homem. And it says here, the more nearly we come in harmony with God's original plan, Então, o mais perto que a gente consiga chegar do plano original de Deus, the more favorable will be our position o mais favorável vai ser a nossa posição to secure our health of body, para assegurar a nossa saúde corporal
mind and soul. mental e espiritual. So even our soul is in danger Então até a nossa alma está em perigo if we stay in the se cities a gente fica na cidade. and we are more living in the garden or in the country. Então in the morando country no interior ou num lugar no jardim is a safer place for your soul. é um lugar mais seguro para sua alma. Like we said before, it's 10 times harder to build character in a city Como a gente já falou antes, é mais difícil, 10 vezes mais difícil você construir, desenvolver o seu caráter na cidade than in the country. do que se for comparado ao interior. So if we want to be a member of this army, this 100% army, Então, se a gente quer realmente fazer parte desse exército de 100% obedientes, overcoming sin, all sin, vencendo o pecado, clearly recognize the voice of the Lord, claramente reconhecendo a voz do Senhor, then we should leave the confusion of the cities então a gente deveria abandonar a confusão das cidades, because we won't recognize it. We will either die in the cities, literally, porque nós não iremos reconhecer o pecado, vamos morrer na cidade, provavelmente. and if not literally, then spiritually. Não apenas literalmente, mas também espiritualmente. We have to start acquaint ourselves, if that's the right word. We have to get used to the fact that we must step out of this city life, A gente tem que se acostumar com essa ideia de ter que se desapegar da cidade back to a more simple life e procurar um estilo de vida mais simples, and more in connection, more be able to connect it with the Lord. algo que nos capacite a estar mais em contato com Deus, Because we are just before midnight, porque a gente está próximo à meia-noite. and there must be an army, a 100% army. E aqui a gente tem que ter um exército de 100% obediente. So country living is a part of it. Então, a vida no campo é parte disso. I mean, we can live in the city and still we can live in the country A gente pode morar no campo and still be lost. e ainda assim se perder. But it's a very important detail Mas é um detalhe muito and a importante crucial detail e um detalhe crucial that the Bible and the Spirit of prophecy has given to us, que a Bíblia e o Espírito de profecia têm nos dado. and I think we should we should obey this and should follow this. Eu acredito que nós deveríamos obedecer e seguir esse And the Lord conselho. will bless it abundantly. E o Senhor abençoará abundantemente. It will be just like Abraham and just like the Pilgrim Fathers. Vai ser assim como aconteceu com Abraão, com os pais peregrinos. It's a step in faith. É um passo de fé. You don't know where you're going. Você não sabe para onde você está indo. Abraham didn't know where he went. Abraão não sabia para onde ele estava indo. The Pilgrim Fathers didn't know where they Os went. peregrinos também não sabiam para onde eles I estavam mean, indo. the glorious land. Or back then, they only heard of a country at the other side of the world, Naquele tempo eles só ouviram falar de um país que estava do outro lado do mar. and they didn't know how it looked like, what the animals were, what temperature it was. E eles não tinham noção de como que era lá em relação aos animais, à temperatura, But they just went. mas eles só foram. We have to make this step literally as well. A gente tem que tomar esse passo também, literalmente, To leave things behind, to sacrifice things, para deixar as coisas para trás, sacrificar algumas coisas and to make a step into the unknown world e tomar um passo em direção a esse mundo desconhecido of country living. da vida em campo. Okay. Well, this was my Então essa foi a minha push parte. for country living. But this was my push for country living. Esse foi o meu apoio à vida no campo. I hope this was my last presentation. Essa foi a minha última apresentação. It was a blessing to be here, Foi uma grande bênção estar aqui. and I hope to see you one time again. Eu espero ver vocês mais uma vez. If not, E se não, at the Sea of Glass. no mar de vidro. But let's pray now Mas vamos orar. to finish this. Dear Heavenly Father, Pai eterno que está no céu, we all realize that we are living in serious times, nós todos percebemos que estamos vivendo em tempos muito sérios. and we are thankful that you share these thoughts and these lessons with us. E a gente tem muita gratidão que o Senhor divide esse conhecimento e essa luz conosco. Thank you for the possibility to study together, Obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos. and I pray that you will help us to study for ourselves, E eu oro para que o Senhor nos ajude a estudar sozinhos, that these truths might become part of us, para que essas verdades possam se tornar parte da nossa vida, that we be able to teach them to others, para que a gente seja capaz de ensiná-las para outras pessoas and that we might be strengthened by it as well. e que a gente possa ser fortalecido por elas também. Change us to your image. Nos mude para a sua imagem, Help us in the struggles of life, nos ajude nessas batalhas da vida and please let our faith be strengthened by it.
E, por favor, faça com que nossa fé seja fortalecida por isso. Father, we know that all of us are in positions that we have to make sacrifices. Senhor, a gente sabe que todos nós estamos em posição para fazer alguns sacrifícios. We have to make big decisions. A gente precisa tomar decisões grandes. We pray that you give us faith A gente ora para que o Senhor nos dê fé, to be able to make this step, para sermos capazes de tomar esse passo. but please help us also to open the doors Mas, por favor, nos ajude também a abrir as portas and give your blessings e dar as suas bênçãos when we act upon your word. quando a gente age de acordo com sua palavra. If we make steps in faith. E se a gente toma passos em fé. Father, we are thankful and we pray that you continue to be with us during this day. Pai, a gente pede que o Senhor ainda continue conosco durante esse dia. We pray this in Jesus' name. A gente ora isso no nome de Jesus. Amen. Amém.